Então, Matheus, vamos lá. Seguinte, muda aqui o GC, porque eu estava preparando isso para uma nota para a gente publicar no site um pouco mais tarde, mas, enfim, vou aproveitar, já que estamos com esse assunto, deixa eu aproveitar e trazer logo essa informação para vocês. Muda o GC, Matheus, porque é o seguinte, sabe quem é um personagem oculto nessa história toda que influenciou muito essa virada de mesa aos 45 minutos do segundo tempo da prorrogação? Foi ele, Gilberto Kassab. Por quê? Seguinte, o que os parlamentares argumentavam? Gente, a gente não quer que o PSD tenha um lugar de destaque na mesa diretora. Por quê? Porque isso poderia comprometer a negociação dos parlamentares e também a distribuição de cargos e de emendas dentro da Câmara dos Deputados. O Kassab, segundo alguns parlamentares, ele é visto como um personagem muito centralizador. Então, qual era o medo? Se você tivesse uma chapa do Elmar Nascimento com o Antônio Brito, você teria aí o PSD com um poder exatamente muito concentrado, porque o PSD, lembrem-se vocês, que foi o partido que mais elegeu prefeitos ao longo dessa eleição de 2024. Com esse cenário, alguns deputados falavam assim nos bastidores, gente, o PSD já tem o maior número de prefeituras, o PSD também vai ter, por exemplo, a vice-presidência da Câmara, vai ter a presidência da Câmara, e o poder do Kassab vai ficar muito poderoso, é muito poder em nome de um personagem que ele é conhecido por fazer a parte dele, né, por proteger os seus aliados, e não por ter uma relação ali mais profícua com os demais parlamentares. Então havia esse temor. Outra questão que esvaziou a candidatura do Elmar Nascimento, a relação dele com os próprios parlamentares. Vários deputados falavam que, olha, gente, o Elmar Nascimento, ele tem seu poder, ele tem sua relação, né, a sua relação com o Lira, mas ele é um cara truculento, é um cara difícil de lidar. Então, na dúvida, entre Hugo Mota, que é um personagem mais tranquilo, mais afável, que negocia mais, e o Elmar, vamos ficar aqui no barco do Hugo Mota. Outras questões que pesaram, o PT, que é a primeira secretaria da Câmara, que é uma espécie de prefeitura, né? Isso pode facilitar ali o acordo com o PT. O PL vai bater na questão da PEC das drogas, também vai já conseguir o endosso, um apoio do Hugo Mota pela tramitação do PL da anistia, que isso pode também impactar a disputa presidencial de 2026. Ou seja, tem muita coisa envolvida aí nessa disputa, e no final das contas, o que os deputados avaliaram? Que faz mais sentido você fazer um acordo com o Hugo Mota do que com o Elmar Nascimento. Nós já estamos de volta com São Paulo, Matheus? Ainda não? Então, Matheus, vamos ver se a gente consegue colocar, porque chegou nesse momento aqui o vídeo do Elmar Nascimento falando sobre essa questão. Eu vou te passar agora rapidamente, Matheus, para ver se a gente consegue aqui uma coletiva de imprensa que teve agora há pouco na sede do União Brasil, justamente sobre essa desistência do Elmar Nascimento. E o fato é o seguinte, com esse anúncio do União Brasil, agora o que se fala na Câmara é o seguinte, e o PSD vai desistir quando? Não é questão, nesse momento, não é uma questão se o Antônio Brito vai desistir. A questão é quando ele vai desistir. Em que momento ele vai desistir? Em que momento é que ele vai anunciar a retirada da sua candidatura à presidência da Câmara? Porque nesse momento a candidatura do Antônio Brito ela torna-se insustentável, ela não tem mais viabilidade, ela não tem mais razão de ser. E como falei no início desse bloco, quanto mais os partidos demoram a anunciar o seu apoio ao Hugo Mota, maiores são as chances de que esses partidos sejam relegados, fiquem em um papel secundário lá na Câmara dos Deputados. Matheus, dá pra gente subir esse vídeo ou não? Fatos relevantes que aconteceram com referência à sucessão da mesa da Câmara com o apoio de vários partidos à candidatura à presidente do colega Hugo Mota. É claro que são fatos relevantes que precisam ser examinados e, como eu disse a vocês logo no início, a candidatura não me pertence ao meu partido e aos partidos que me apoiaram, e eu quero agradecer a esses partidos, o PSDB Cidadania do líder Adolfo Viana, ao Avante do Luiz Tiber, ao PDT do André Figueiredo, ao PSB do prefeito João Campos, ao PRD do Fred Mota e Solidariedade do Paulinho da Força, partidos com os quais eu sou muito grato e tenho um compromisso. Não houve qualquer tipo de
tempo de me reunir com esses partidos. Nós conversamos aqui, não há fato novo no Brasil, faça com que a gente tenha qualquer modificação, sobretudo porque a nossa candidatura é uma proposta de diálogo com o Brasil para a Câmara dos Deputados. Eu recebi hoje pela manhã uma ligação do candidato Hugo Mota pedindo um diálogo e a nossa bancada dele considerou por bem que a conversa e o diálogo é sempre salutar. Vamos ouvi-lo, como também vamos encontrar com o candidato Antônio Brito, com quem nós fizemos um pacto de apoio recíproco no segundo turno. Fruto dessas conversas poderá ter algum tipo de avanço, não acredito que essa semana haja qualquer tipo de conclusão. Se houver, vocês saberão no momento oportuno, a gente faz algum tipo de anúncio. Então vocês não desistem? Mantém um candidato, essa é a deliberação, e o partido nos delegou carta branca para, junto com o presidente Rueda e o nosso vice-presidente ACM Neto, a gente possa ter essas conversas. Temos também uma conversa agendada com o presidente Kassab no final de semana em São Paulo, ter essas conversas tanto com o Mota quanto com o Kassab e ver como é que a gente encaminha de maneira que seja melhor para o nosso partido, para o Congresso Nacional. O seu partido é uma questão importante, né? Porque é uma questão também não só a sua questão como líder da bancada, mas também a questão partidária. Como é que o partido vai se abrigar numa disputa que é tão importante como essa, a presidência da Câmara? Qual é o peso que tem a sobrevivência política do partido dentro da Câmara para a decisão de manter o nosso governo? Tem coisas que são fundamentais. Nosso partido já começou ganhando. Se eles esquecem que o sistema nosso é bicameral e nós temos uma candidatura favoritíssima, mais até do que a da Câmara, que é do senador Davi Alcolumbre, que é fundamental para nós. Aliás, de certa forma, essa aliança ocasional que nós fizemos com o PSD é fruto também do apoio que o PSD deu ao presidente Davi Alcolumbre. Ou seja, nosso partido é um daqueles que já tem um avanço. Nós não temos nenhuma da casa. A partir de fevereiro, se Deus quiser, tudo acontecendo como está indo dentro da normalidade, nós teremos na figura do senador Davi Alcolumbre de volta à presidência do Senado. Só para a gente lembrar, para você que nos acompanha, a União Brasil é aquele partido que surgiu da união do antigo PSL com o DEM de ACM Neto, o DEM também do Caiado. E tem um detalhe aqui, que essa desistência do Elmar Nascimento também foi comunicada ali, né, para os integrantes, né? Foi negociada junto aos integrantes da Executiva Nacional da sigla. Eu estou falando aí do ACM Neto, que é tesoureiro da sigla, do Antônio Rueda. O Antônio Rueda já abandonou o caso desde ontem à noite. Então o Antônio Rueda já disse, olha, não faz sentido a gente manter essa candidatura para que a gente morra na praia. O Caiado, Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele também se manifestou contra a candidatura do Elmar Nascimento quando ele viu que o partido poderia perder destaque na Câmara dos Deputados. Então vejam aí que com essa debandada geral, o Elmar Nascimento de fato ficou sem nenhum tipo de alternativa, a não ser de fato desistir da sua candidatura. O Rodolfo está de volta ou não? Vamos ver se a gente consegue colocar o Rodolfo. Alô, Rodolfo. Agora sim, voltou. Rapidinho, Rodolfo, porque eu acho que dá pra gente conseguir ouvir rapidamente o Elmar Nascimento. Conclua seu comentário, querido. Rapidinho só. Eu, na verdade, vou fazer um comentário em cima já do que você está falando, desse bastidor maravilhoso aí. Vou encomendar uma nota aqui no ar para você. Quem tem medo de Gilberto Kassab? Rodolfo, nem te preocupa que a nota já estava encomendada, só não tive tempo de desaguá-la pela questão do meio-dia. Mas eu quero botar o título nela, eu quero botar o título Quem tem medo de Gilberto Kassab, porque isso é saborosíssima essa história, porque de fato ele, como a gente já registrou aqui, muita gente já falou, foi um dos grandes vencedores dessa eleição municipal, a ponto agora, e isso é uma confirmação dessa vitória, de botar medo nos outros, mais do que Lula, mais do que Bolsonaro, mais do que Pablo Marçal. De fato, esse é o ator político que teve uma reverberação a partir da eleição, que já está sentida no passo seguinte mais relevante a essas eleições municipais, que é a eleição da Câmara, que antecede também a eleição presidencial de 26. Algo bem delicado. E, gente, é aquilo que eu falo, tudo, a partir de agora, qualquer movimento, a gente tem que ficar olhando para 26. Todo movimento da Câmara, do Senado, vai ter reflexo nas eleições de 2026.